A FINEP, que é a Agência Brasileira de Inovação, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia que tem como missão transformar o Brasil por meio da inovação. Vamos fazer uma visita ao site da FINEP, que em 2011 irá investir 2 bilhões de reais em projetos inovadores. A FINEP, empresa de financiamento de estudos e planejamento do governo, irá investir mais de 2 bilhões em projetos inovadores até o final de 2011. Se a sua empresa tem uma ideia das boas, clique no link Como obter financiamento e descubra como a FINEP pode te ajudar. O site é bem detalhado e explica o passo a passo para participar de chamadas públicas, apresentar propostas, o que são fundos setoriais, os diversos programas disponíveis, bibliotecas e muitas outras informações relevantes para quem está procurando apoio, financiamento e, principalmente, um excelente parceiro para o crescimento de sua empresa. Nesse terceiro bloco, vamos continuar a nossa reunião com os nossos convidados, o Alexandre Álvaro, que é consultor da Tech Valley, e o Leandro Guedes, que é o CEO da Blue Mobile. E aí, o que vocês estão achando da conversa? Acho que esse bate-papo é muito interessante. Acho que tem que acontecer mais vezes, porque a cultura de inovação e empreendedorismo no Brasil, como a gente conversou no primeiro bloco, está ainda no início. Então, eu acho que esse bate-papo, não só bate-papo, como evento, congressos e startups, conversando com startups, tem que acontecer mais vezes. Mas o brasileiro é um empreendedor por natureza, né? É empreendedor nato, já por natureza. Ele só não é empresário. Ele tem um jeitinho brasileiro, né, para ser empresário. Né? Então, ele tem a ideia e ele quer saber como colocar isso. Eu acho que assim, o Brasil falta um pouquinho, dar mais debate, dar mais infraestrutura para que você possa ir buscar informação. No meu início foi isso, eu não tinha informação. O único lugar que eu podia ir era no Sebrae. E ir conversando com amigos, assim, o que me coloco o que foi o melhor, conversar com amigos ou ter apoio de outras entidades, né? Então, amigos, empreendedores que já começaram, já me deram mais dicas do que o Sebrae. Ô Pedro, qual que é a diferença entre empreender e ser empresário? Eu acho que o empresário que deixa de ser empreendedor, ele perde um pouco daquela garra, da garra inicial, assim. Eu não sei se tem uma diferença muito técnica, mas na minha visão é assim, eu espero nunca deixar de ser o primeiro, entendeu? Mesmo me tornando o segundo. Para mim não tem uma separação muito distante, porque desde o primeiro dia você se posiciona como os dois. A diferença é que você não fala para as outras pessoas que você é empresário, porque eu sou muito mais burocrático, corporativo de gravata, e a gente aqui trabalha de camiseta, né? Tá, mas eu acho que tem uma diferença, né, entre você ter uma ideia, fazer a coisa acontecer, ter uma ideia genial e depois passar para o gerenciamento dessa ideia, para administrar isso, né? Ser o executivo responsável. Tem uma diferença aí entre esses dois papéis. Exato. No começo, quando você está com uma startup, uma ideia, você ainda é empreendedor e você está correndo um monte de risco, porque a ideia pode não dar certo, pode se tornar alguma coisa que dê certo. Depois, quando você passa para o lado de lá ser empresário, empalitado, de gravata... Não precisa ter gravata para ser empresário. Isso é meio mito, né? Você começa efetivamente a trabalhar com a gestão do negócio, propriamente dito. Trabalhar numa outra camada, né? Gerenciar o negócio, trabalhar com economia, com outros tipos de risco. E eu acho que é aí que o bicho pega, não é? Eu acho que o bicho pega dos dois lados. Nos dois lados, né, Pedro? Opa. Fala aí, Pedro. Não, eu acho que é isso. Eu acho que o que o Alexandre falou é perfeito, assim, é essa história mesmo, é quando você começa a ter que lidar com questões de gestão, quando você começa a ter uma empresa que, assim, outras pessoas dependem do salário delas para alimentar a família delas, entendeu? Não é só você e seus amigos com uma ideia, indo atrás de um sonho, assim. Mas a verdade é que para a empresa sempre continuar crescendo e se desenvolvendo, você tem que sempre ir atrás desse sonho e não perder aquele espírito, que foi o que te levou a chegar nesse status de empresário e sucesso, né? Por exemplo, lá na sua empresa, você tem funções administrativas? Tem. Você fez economia, administração, como foi? Não fiz nada. Eu vim da área de exatas, ciência da computação, e vi que sentar atrás de computador, depois de programar tudo, eu precisava vender. Assim, precisava vender esse produto, não adianta eu ficar só vivendo de sonho, né? Então, eu tive que colocar a mão na massa e ir através de conversar com clientes, reuniões, e gerir pessoas, né? Acho que o maior problema é você achar mão de obra boa, especializada. Então sai um pouquinho de sonho aí de
startup no início, né? Era uma startup e acabou se tornando algo mais burocrático, né? E, Alexandre, o que é capital inteligente? Capital inteligente é a forma de você não só trazer dinheiro para uma startup, mas você também trazer o conhecimento do mercado, trazer planejamento estratégico, ou, por exemplo, colocar o empreendedor cara a cara com um investidor potencial, ou com um cliente potencial. Então, capital inteligente não é só você dar o dinheiro e ir embora e daqui 2 anos você volta e fala, e aí, a startup está faturando 2 milhões, 10 milhões, 50 milhões? É você, além de dar o dinheiro, dar todo o suporte que uma startup necessita. Tá, vamos lá, eu queria rapidamente, você como professor da UFSCar, 5 dicas fundamentais para quem quer começar o seu negócio na internet, fazer desse roteiro aí realidade. A primeira coisa é tesão. Você tem que ter tesão no negócio que você está tocando. Então você tem que gostar e acreditar no negócio primeiro de tudo. Se você não acredita no negócio, nem você usa o seu negócio, então esquece porque ninguém vai usar. Segunda coisa é risco. Empreender é risco. Você empreende, está criando alguma coisa, só que você não sabe se vai dar certo. Então você está caminhando e sonhando com alguma coisa, que nem você sonha com ganhar na Mega Sena. Você está sonhando que algum dia você vai ganhar. Tem que jogar. Tem que jogar, senão você não vai ganhar. Outra coisa é aprender rápido e falhar rápido. A gente tem uma cultura que a gente não pode falhar, o brasileiro. Lá nos Estados Unidos, o Pedro pode falar muito melhor para a gente, o americano ele falha rápido, joga para trás o que errou e vamos criar uma nova startup. Não deu certo, vamos criar uma próxima. Aqui no Brasil a gente tem medo de errar. Quarta coisa é você não ter apego emocional pela sua ideia. Porque o empreendedor às vezes gosta, tem alguma ideia e acha que aquela ideia não pode ser mudada. Quando os mentores do mercado vão dando informações e detalhes sobre a sua ideia e você tem que ir adaptando ela para que o mercado quiser. Vaidade. E vaidade, exatamente. Tá, e o quinto? O quinto é... Estudar muito. Estudar e encontrar pessoas ou co-founders, né? Que tenha características que se complementem. Então você, vamos supor, eu sou da área de computação, mas às vezes eu posso não entender muito de gestão, não posso ter muito de marketing, então eu tenho que achar algumas pessoas que me complementam para eu criar uma startup de sucesso. Você quer falar alguma coisa? Não, foi o que aconteceu comigo. Complementou. Eu sou a área de exatas, procurei um sócio depois em Minas de marketing. E foi o que acabou dando certo, né? E você, Pedro, nas suas andanças aí? Eu acho que os 5 passos aí são perfeitos. Assim, eu adicionaria um que é um 6º passo, que é você ter mentores de qualidade. Assim, gente que já passou por parte das coisas que você passou, tem bons contatos, te complementam no seu produto e às vezes compartilham o sofrimento, às vezes, entendeu? Às vezes você vive um dia, tem dias, aquela que eles falam, né, da montanha-russa emocional, tem dias que você se sente no topo do mundo, tem dias que você sente que você está no topo enfim, se for que é um programa familiar, eu não vou falar a palavra, mas, enfim, é mais ou menos isso. Meio um analista, um psicólogo para te ajudar, um conselheiro espiritual, emocional, financeiro. Rola muito isso. Um técnico. Pelo menos com os nossos mentores, é exatamente essa mistura mesmo. Então o cara vira um consultor de tudo. Vamos citar aqui umas 10 empresas brasileiras que deram certo e que podem servir de inspiração para quem está nos assistindo agora. Vocês podem me falar de cabeça? Acho que a primeira é Buscapé, né? Buscapé. Valor? Valor? 300 milhões, não é? 348 milhões de dólares. Exato. E começou bem cedo, né? Demorou uns 10 anos isso, né? Foi em 98. Alunos de mestrado e doutorado da USP, né? Que saíram e criaram o Buscapé. Mais alguém que vocês lembram? Você tem o Peixe Urbano agora, tem o Apontador, que também está aí desde antes da bolha. Pode considerar acho que a B2W, né? Esse pessoal é bem bacana, que é o Submarino, Americanas.com e ShopTour. Mas esses são mais antigos, né, Pedro? Tem alguém recente, coisa de 1 ano atrás, que nessa nova fase do Brasil, nessa nova fase do e-commerce, que já conseguiu captar e tá evoluindo? Tem o Marco Gomes, acho que é um bom exemplo, com a Bubox, que é uma Ad Network para uma rede de publicidade, né, para blogs e publishers, né, gente que posta conteúdo. Tem agora a baby.com.br, que é um modelo semelhante à empresa que foi comprada pela Amazon, chamada diapers.com, né, fraldas.com, que é e-commerce para as mamães, mas ao mesmo tempo com aquela história de você ter
a solicitação das fraldas para o seu bebê meio que on demand, assim, né? Você fala, bom, eu sei, então, e eles já levantaram, e é de um pessoal que, assim, o CEO é o Win Shai, que é um brasileiro, mas os fundadores é um pessoal que fez MBA um fez MBA na Harvard Business School, o outro fez MBA na Wharton, da Pensilvânia, e ambos são americanos, né? Enfim, e abriram... eu queria... Saiu hoje, Pedro, rapazes, saiu hoje uma matéria do Thomas Friedman, saiu no New York Times e também aqui em São Paulo, no jornal, falando que os empregos estão acabando, né? A gente já sabe isso. Mas que a cada dia surgem novas ocupações. Exatamente isso, quer dizer, acabam empregos e surgem coisas novas. Vocês se veem como trabalhando numa empresa, como empregados, ou vocês não se veem mais nessa situação? Vocês serão sempre empreendedores? Tirando o caso da universidade, que não vale. No meu caso, assim, eu nunca fui empregado. Assim, eu sempre tive esse negócio de ter o meu próprio negócio, ser mais liberal, ser mais criativo em poder criar e poder ter as minhas responsabilidades, né? Então, desde o início, eu sempre fui ter o meu próprio negócio, né? Então, eu não me vejo, não me vi e não me vejo sendo subordinado agora, né? Até porque as ideias, assim, o mercado está acontecendo muito rápido. Então, assim, se daqui a pouco eu tiver uma ideia, eu vou procurar parceiros que possam executar essas ideias comigo, né? Entendi. E, na verdade, a gente está criando os empregos do futuro, né? Então, por exemplo, Exato. A Coca-Cola hoje postou no Twitter falando que há 5 anos atrás, o investimento deles em marketing, em mídia social, era 2% do faturamento total. Hoje em dia é 20%. Então, ou seja, há 5 anos atrás eles não imaginavam o potencial que seria. Então, hoje, daqui a 5 anos, a gente vai ver profissões ou empreendimentos, por exemplo, a Copa do Mundo está aí, a Olimpíadas está aí. Então, diversas startups podem surgir para suprir essa necessidade. Agora, o MBA é fundamental? Eu não acredito que nem MBA, nem mestrado, nem doutorado seja fundamental. O que é fundamental é você ter uma ideia matadora. Então, independente se começa com uma pessoa de 15 anos de idade, como aconteceu em várias áreas, por exemplo, um rapaz de 15 anos de idade da Inglaterra, ele saiu e viu que, por exemplo, quando tocava a campainha, o Correios, o FedEx, na verdade, para entregar para ele uma mercadoria, ele não estava na casa dele. Então, o que ele falou? Quando tocar a campainha, por que não toca meu celular e eu converso pela campainha da minha casa com a pessoa? E eu falo, já estou chegando daqui 5 minutos, me espera. A ideia dele, depois que foi lançada, ele foi lá e fez a ideia, quiseram comprar a ideia deles por aproximadamente $700 mil, e ele falou, o pessoal não entendeu da minha ideia direito, eu preciso trabalhar melhor na minha ideia. Acho que a mensagem final é assim, se você está empreendendo e assim, bateu aquela coceira, né? O mosquito do empreendedorismo te mordeu, eu digo, vai atrás e procure sócios complementares a você e acredite que o teu sonho é possível. Hoje a gente já vive uma nova fase no Brasil, na qual o ecossistema está muito mais organizado. Tem muita coisa para melhorar, a gente sabe disso, mas já é muito mais fácil do que era antes. Bacana, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. O Brasil entrou definitivamente pela porta da frente do mercado mundial e os nossos jovens empresários têm oportunidades que vão muito além das nossas fronteiras geográficas. Para isso, é preciso muita dedicação, esforço, estudo e apoio governamental, como vimos no programa de hoje. Fique ligado que a ideia certa pode estar clicando por aí, mais perto do que você imagina. Obrigado a todos que participaram desse programa e para rever esse e outros temas que o ClickLeak já mostrou, é só entrar no nosso portal tvt.org.br, entre na nossa página no Facebook, que é Rede TVT, dá uma curtida e participe do nosso Twitter, que é @RedeTVT. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento na internet.